Sejam bem-vindos. Olá, amigos, professores, para você que nos acompanha pelas plataformas. Começa agora mais um programa Na nossa tela da TV Comunitária de Brasília. Olá, está no ar. A sua TV comunitária. Alô, amigos e amigas. Sejam bem-vindos. Olá, amigos, professores, para você que nos acompanha pelas plataformas. Começa agora mais um programa Na nossa tela da TV Comunitária de Brasília. Eu sou o Jeca Tatu. Você só sabe das leis que se fazem com as duas mãos, mas porém não sabe das leis que Deus fez para nós com o coração. Posso ser é um doutor, eu sou roceiro e contador de histórias. Hoje o nosso programa Amigos das Histórias é dedicado a você, contador de histórias de todo o país, de todo o nosso Brasil. A você, contador de histórias, que está aí bem aí na rocinha. A você, contador de histórias, que defende a sua tese. A você, contador de histórias acadêmico. E hoje nós temos aqui convidados bem especiais. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado, deputada Érica Cocai. Obrigado, Eliseu, pela sua presença. Hoje nós teremos um debate bem gostoso, um bate-papo, falando sobre as questões da regulamentação da profissão do contador de histórias. Muito bom. Temos também a Maristela Papa, aqui hoje no nosso programa. Obrigado por você ter vindo. Obrigada, William Reis. Tanto tempo. Quanto tempo, né? Nunca mais te vi. Pode falar alguma coisa pra gente? Vamos lá? Você já vai começar com a entrevista? Não, deixa só, eles se apresentarem, né? Meu nome é Eliseu, eu sou especialista em orientação profissional, gestão de carreiras. Eu acho que a gente tem uma questão muito importante para discutir, o que é regulamentar, o que é uma profissão. Né? Uma profissão, no estricto senso dela, é algo que tem um conselho, alguém que organiza essa profissão, que tem um praticante e um teórico, quer dizer, uma produção de conhecimento. Agora, isso é muito restritivo. Geralmente, uma profissão, ela restringe todo o resto. Ela fala, olha, eu exerço, eu tenho que conhecer tais saberes, eu tenho que exercer de tal prática. Isso é muito diferente de falar de uma profissão ou de exaltar uma profissão, que eu acho que é mais do que a gente está falando aqui, até por ser uma profissão que ela passa por vários viés. O viés da educação, o viés artístico, até na saúde, né? O contador de história pode atuar, que é muito mais uma ocupação, um saber que vai se perpassando. Então, eu acho que nessa discussão, que eu acho que no final se tornou muito rica, é discutir assim, o que se pretende com esse projeto de lei, o que é interessante para os contadores de história, como é que a gente pode ampliar a profissão, divulgar a profissão, sem que isso acabe restringindo as pessoas que podem atuar sobre ela. Então, deputada, gostaria de saber com a senhora, por que a causa dos contadores de histórias? Por que a senhora tomou isso, né? Muita gente chama a senhora, a gente também chama a senhora de madrinha. Eu chamo madrinha de Brasília. Temos aqui, né? Por quê? Por que a senhora quis tanto abraçar essa causa?
Eu penso que cada um de nós que vivemos nesse Brasil e que conhecemos um Brasil profundo, muitas vezes um Brasil invisibilizado, um Brasil escondido sobre os escombros de muitas desigualdades, de pedaços das casas grandes e senzalas. Nós tivemos na nossa formação, na nossa história, contadores de história. Nós tivemos a contação de história, que é a transmissão de um conhecimento vítima de um epistemocídio. Eu penso assim, o Brasil é um país que provocou, por exemplo, na população indígena, um genocídio, depois um etnocídio, que é a eliminação da condição de vivência da etnia, e um epistemocídio. Existe um saber que se constrói, um saber que não está nos livros, mas um saber que pode ser contado, que pode ser transmitido. E há um saber que está nos livros e que ganha uma outra roupa, uma outra vida, a partir da contação de história. A experiência que nós temos aqui em Brasília, de educadores que contam histórias e que desenvolvem uma vida muito grande, que o corpo fala, não é? É uma oralidade que está também no corpo, o corpo fala. Mas se fala de um Brasil com todos os seus mitos, com toda a sua construção, com toda a sua cultura, uma cultura que é negada. É negada muitas vezes por uma elite que não gostaria nem de viver no Brasil, que gostaria de viver em outros países considerados centrais. Então, a contação de história, ela faz parte da nossa história, da nossa construção, da nossa brasilidade. E ela desenvolve um amor muito grande dos meninos pela leitura, pelas próprias histórias. Nós temos experiências aqui, e foi a primeira vez que eu tive um contato mais profundo com educadores que educam através da contação de história, aqui a Hakumi e Hakutia, que criaram personagens e que contavam histórias. E na escola onde elas trabalhavam, as duas, Hakumi e Hakutia, havia um processo de desenvolvimento muito grande pelo amor à leitura. Os meninos aprenderam a gostar de ler. E penso que a contação de história tem que estar nas políticas públicas. Não apenas tem que estar nas escolas. Nós aprovamos esta semana na Câmara e deve ir para o Senado, porque creio que não terá nenhum tipo de recurso para ir ao plenário, na Comissão de Constituição e Justiça, aprovamos a Semana Nacional da contação de história. Em todas as escolas públicas que nós tenhamos anualmente uma semana para discutir a cultura brasileira, para discutir o que se perpassa com a contação de história, para discutir a ludicidade. A ludicidade não pode ser arrancada das nossas vidas e, ao mesmo tempo, para dar vida a história que começam a andar, que estão entranhadas, que estão reproduzidas, enfim. Aprovamos esta semana, esse projeto vai ao Senado, creio que será aprovado no Senado, mas é preciso valorizar. Quando nós apresentamos o projeto de regulamentação ou reconhecimento da profissão, é porque nós queremos introduzir a contação de história nas políticas públicas. É porque nós queremos o reconhecimento e a valorização da contação de história. Não tem nenhum sentido de restrição. Inclusive, o projeto que nós colocamos em discussão em 2016, e que não houve retorno, mas ele começou a caminhar na Câmara, e quando foi aprovado na primeira comissão, as pessoas começaram a apresentar suas sugestões, suas críticas, e nós estamos ressignificando o projeto. Ele vai passar pela Comissão de Cultura, já está na Comissão de Cultura, e vamos fazer todas as discussões. Já apresentamos um requerimento para realizar uma audiência pública para mostrar que, se o curso restringe, eu acho que o curso restringe e a gente tem que tirar, eu penso que é muito sábia a crítica que foi formulada, vamos tirar o curso, mas vamos assegurar que a contação de história não seja uma ocupação eventual, que ela seja uma profissão a ser regulamentada do ponto de vista de carga horária, enfim, regulamentada nas condições objetivas posteriormente, mas que se assegure. Contação de história, moço, a gente quer que seja uma profissão e que ela esteja em todas as políticas públicas. Muito bem. Eliseu, gostaria de saber contigo o seguinte: quais são os benefícios de se regulamentar uma profissão? Acho que é muito importante a gente entender o que se fala quando se fala em profissão. O Bernard Shaw tem uma frase que eu gosto muito, que fala que a profissão é uma conspiração contra o leigo. Como é que se construíram as profissões?
A profissão começou lá atrás, na Europa, nas comunidades de ofício, começavam a fazer um saber. Então, alguém estava um pouco corpo humano aqui, a saúde aqui, cria-se a profissão de médico. Então, quando eu descubro, o médico tem que estudar isso, 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 então, só quem estudou tais e tais saberes pode exercer a medicina. Quer dizer, eu separo quem não estudou aquilo e falo, olha, só pode exercer isso. Isso começa a se organizar, essas comunidades de ofício dão origem às universidades. O Brasil ele tem uma construção de profissão muito diferente. A gente é um país único, somos o único lugar do mundo onde um império se mudou para cá e vem, quando a gente ainda era colônia, e vem Dom João fugindo para cá, e as universidades surgem para produzir profissional. Então você cria em 1808 curso de cirurgia na Bahia, curso de direito. Então a gente tem uma maneira diferente de criar as profissões. Primeiro vieram as universidades, entende que lá fora elas vieram depois, quando as profissões já existiam, e elas começam a exercer a profissão. Então a gente tem uma regulamentação forte aqui do que é ser profissão. Então, eu dou um exemplo quando eu falo sobre isso, por exemplo, um médico. Eu sou psicólogo, sou psicanalista. Se eu tenho um paciente com um problema, eu não posso dar um remédio, porque isso é exercício do médico. E se tem uma colega minha que é ginecologista, não entende nada de saúde mental, mas ela pode dar um antidepressivo. Porque isso é público, é da organização das profissões. Sim. Então a profissão, no seu instinto, na sua maneira mais firme de ser, ela restringe realmente. Mas não é mais esse o caminho que o mundo está tomando. Tanto que a gente acompanhou há pouco tempo o jornalismo. O jornalismo é uma profissão, você tinha que ser jornalista para exercer, e isso acabou. Hoje em dia o cara que é do esporte pode escrever sobre esporte, o Drauzio Varela escreve sobre saúde, quer dizer, você acaba abrindo mão essa restrição para que outras pessoas possam compor esse espaço profissional. Então a gente chama de profissão algo muito mais do que esse espaço restrito. Por exemplo, artista, designer. Então o cara que desenha bem, ele pode trabalhar como designer mesmo não tendo feito a faculdade. Então a gente tem que entender isso. Eu acho que uma das preocupações que a gente houver é isso. Quando se vê o projeto de lei, olha, alguém vai ter que fazer um curso para ser contador de história. Como é que eu posso restringir um saber a alguém que fez um curso quando é um saber que às vezes é ainda arte? Às vezes a pessoa nunca fez uma faculdade, uma formação teórica, mas é um grande artista, conta história muito bem, fala muito bem, interpreta muito bem. Então eu acho que a grande preocupação das pessoas é essa. Será que eu vou restringir? E eu, conversando com a Érica, comecei a entender que não é isso. Talvez a gente teve aqui algum erro na construção do texto da lei, até porque é algo muito difícil. A profissão de verdade, essa que eu falo que vem do bacharelado, ela tem que ter uma faculdade que verse sobre ela tem que ter um registro no Ministério do Trabalho, ela tem um contador que registra sobre ela, vai ter um alvará para funcionar, é muito mais burocrático. E eu entendo que, pelo que eu li sobre, não é isso que se pretende. O que se pretende agora é uma expansão desse saber para que ele seja reconhecido, para que ele seja valorizado. Então é isso. Que eu posso assinar a carteira de trabalho de alguém como contador. Por exemplo, hoje o contador de história ele é reconhecido como um ator. Quer dizer, a pessoa que vai trabalhar como contador tem que tirar um DRT. DRT não é algo simples, você tem que ter um número X de apresentação. É como um ator. Nem todo contador, me digam se eu estou errado, nem todo contador é um ator. Ele pode ser alguém da área de educação, que fala muito bem, que gosta de livros, mas que não interpreta, que não é um ator, que não fez peça de teatro. Como é que ele tira o DRT? Então eu acho que tem alguns problemas que hoje se deve se viver e que talvez a regulamentação deste saber possa ajudar. Se eu tenho um decreto de lei que fale sobre essa profissão, eu não preciso mais ser ator. Eu sou um contador de história, quer dizer, isso me reconhece. Não, eu acho que a nossa grande discussão isso não pode ser uma restrição. Sim. Então, como é que a gente pode fazer isso? É isso que eu tenho falado para as pessoas. Vamos criar uma associação brasileira de contadores de história que possam produzir conhecimento, artigos. Eu acho que a grande luta agora ela é política. E eu acho que toda essa discussão trouxe isso de positivo. As pessoas começaram a se organizar. O que é ser um contador de história? De onde ele vem? É da pedagogia? É da arte? É da saúde? Bem, pelo pouco que eu entendi, vem de muitos lugares. Como é que a gente organiza essas pessoas de diversos saberes, de diversas profissões de origem? Porque eu posso ser um pedagogo que conta história, eu posso ser um psicólogo que conta história, eu posso ser um médico que conta história. Como é que eu organizo essas pessoas? Posso ser um contador de história, alguém que vem da arte, que vem do saber, né? Que canta,
Como é que eu organizo essas pessoas e construo esse saber, essa ocupação, sem ser uma regulamentação ou uma restrição? Então, eu acho que a discussão ela é muito rica. Ela fortalece a profissão, ela traz essa discussão. A saber que tem a Semana dos Contadores vai ser muito bacana, porque você pode discutir sobre ela, né? Tanto o Ministério da Cultura, o Ministério da Educação, o Ministério do Trabalho, tem que discutir até para que ela não fique somente atrelada à arte. Porque, pelo que eu entendi, não é só da arte. Ela funciona na escola, ela funciona no hospital. Então, eu acho que a grande coisa... a grande questão é dizer, não é uma restrição, é uma ampliação. Queremos que o contador exista. Agora, eu acho que para isso precisa de uma grande discussão. Eu acho que a audiência pública é uma ideia fantástica de trazer os ministérios, trazer as pessoas que falam sobre isso, né? Não pode ficar fechado aqui ali mais pessoas para discutir, falar o que se pensa, como é que se entende. Eu acho que esse movimento, pelo que eu tenho visto, ele tem funcionado. As pessoas discutindo, às vezes discutindo um pouco acaloradamente, significa que as pessoas têm muito amor pela profissão. Sim, e isso é positivo. Se a gente conseguir falar, dialogar positivamente, isso é muito bom. Eu acho que essa é a grande vantagem. Então, quando você cria, você pode assinar a carteira de alguém. Por exemplo, psicólogo. A profissão do psicólogo, quando ela existiu, se um psicólogo compra um livro, ele desconta do imposto de renda. Então, a profissão ela traz benefícios profissionais, para você fazer um contrato, para você funcionar. Isso é importante, porque até fiscaliza quem funciona com qualidade, quem não funciona. Uma associação pode funcionar sobre isso, é positivo. Pegando uma deixa do que você está falando aí, na minha opinião, eu acredito que o contador de história ele precisa ter essa liberdade, né? Porque está sempre atrelado, digamos assim, a questão do ator, porque já tem um CBO, ser professor, isso, e ele não tem essa liberdade, né, de, digamos assim, técnica, né, de trabalhar, de ter a sua, vamos dizer, ou a sua profissão regulamentada, ou o seu CBO, né, de forma assim, aquele ali é do contador de histórias. Não é do ator. Né? Não é do ator, né? E aí, aqui em Brasília, por exemplo, nós tivemos, exemplo, né, foi uma construção da Associação Amigos das Histórias, onde a gente conseguiu, através da Secretaria de Cultura, ter um espaço, né, dentro do cadastro da Secretaria de Cultura só do contador de histórias. Pronto. Né? Fizemos a justificativa, apresentamos documentos, saiu no Diário Oficial de Brasília e todos os estados podem conseguir isso. Né? Necessariamente, eu acredito que aqui em Brasília nós não temos DRT, mas os outros estados podem conseguir, os contadores de histórias de outros estados podem e devem ter essa liberdade de não ter esse DRT, até porque é um diferencial, né? É uma construção nossa. Né? A associação também foi, digamos assim, o proponente da pedido, né? Da Semana do Contador de História. Foi uma conquista que a gente levou para a deputada, mas para que os ela contadores... fez aqui em Brasília, primeiro, né, que a deputada fez a lei em Brasília, Semana Distrital do Contador de História de Brasília, das mãos da Érica. Depois ela foi e pro agora Congresso. essa mesma lei vai para o Congresso, né? E graças a Deus mais uma vitória, né, Érica? Um grande passo. Eu queria só falar um pouquinho aqui, porque a gente perguntaram muito, esse pessoal de Brasília aí tem assessoria de imprensa, né? Tem equipe... Tem dinheiro, tem muita... São amigos dos políticos. Gente, eu quero falar publicamente isso. Não temos assessoria de imprensa. Este canal aberto aqui há 7 anos é uma TV comunitária, uma TV de resistência e de luta, que só sobrevive porque são guerreiros, né? Não temos nenhum apoio financeiro, econômico ou partidário, muito pelo contrário. A Érica é uma deputada que só abraça causas impossíveis. Basta você ver as listas das coisas que ela já conseguiu no Brasil. Não é uma deputada que está sendo... vamos votar nela no Brasil inteiro. Não, gente, a gente só de Brasília vota nela. E independente das pessoas que concordam ou não com a lei, vários contadores chegaram para a gente e falaram, independente se a lei passa ou não, eu não vou deixar de votar na Érica. Então, assim, não existe nenhuma conspiração política, não é golpe, muito diferente do que estamos vivendo.
E mais importante sobre a Associação Amigos das Histórias, nós somos da periferia de Brasília. Nós não moramos em Brasília. Nós moramos em Taguatinga, damos aula nas regionais de Ceilândia, Riacho Fundo. Então, assim, são lugares onde o rico não vai, tá? Nós contamos histórias onde ninguém vai. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que não somos da elite de Brasília, que não temos patrocínio e muito menos conchavos ou parte com golpe que outros estão vivendo, tá bom? Nós estamos aqui também ao vivo pelo Face, tá? Se você quiser mandar o seu recadinho, à medida do possível, a gente vai colocando aqui, tá bom? Faz a segunda pergunta para o Eliseu primeiro, para depois Vamos lá. passar para a Érica. Bom. Aqui Essa bom que aí. tudo ao vivo, né? sei. Qual é? Qual seria a diferença, né, da regulamentação e a aprovação da lei, né? O que E do diferencia? reconhecimento, né, que você falou. Então, regulamentação da lei é isso que eu falei para vocês. Ele precisa... Uma profissão, para funcionar, ela tem que ter um praticante, alguém que exerce a profissão, isso já existe. Ela tem que ter um teórico, quer dizer, tem que ter uma universidade, não basta uma pós-graduação, uma formação, tem que ter uma universidade, um bacharelado, que produza conhecimento sobre ela e que ele seja igual em todo o país. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Por exemplo, psicopedagogia. Ela é uma profissão? Ela não é profissão. Porque cada faculdade, cada pós em psicopedagogia, ela exerce de uma maneira, ela tem um saber. Psicologia é uma profissão. Se eu fizer psicologia em qualquer lugar desse país, vai ter aula de embriologia, de anatomia, um curso formal. Isso diz, olha, o cara que exerce a profissão, ele conhece tais e tais coisas. Mesmo que cada um tenha a sua preferência. Tem um cara que é psicanalista, um cara que é da Gestalt, enfim. E tem que ter um conselho que regula essa profissão. Então tem um conselho de psicologia. Quando alguém fala, vou fazer a cura gay, o conselho de psicologia fala, isso não existe. Não existe cura de homossexuais. E o conselho regula o que eu posso exercer ou não. Então a profissão, no seu caráter mais restritivo, ela tem isso. A tendência mundial é que isso deixe de existir. Isso funciona quando essa profissão ela visa muito com a saúde do sujeito. Então, áreas da saúde e áreas de engenharias. Eu não posso ser pedreiro e construir um prédio, eu tenho que ser engenheiro. Se eu vou fazer uma obra na minha casa, eu preciso também chamar um engenheiro para mexer nas vigas. É diferente de trocar um chuveiro ou algo assim. Agora, eu tenho várias universidades que não são profissão. Como eu falei, do marketing, arte terapia. Agora, isso causa alguma dificuldade do saber. Por exemplo, existe um curso no sul do país que chama Naturologia Aplicada, que faz unibiótica, reiki. Existe a faculdade. Quando a pessoa vai exercer a profissão, ele às vezes não pode abrir um consultório. Consultório é só para médico, dentista, psicólogo. Eu tenho que ter um alvará. Volta à questão legal disso. Então, para exercer uma profissão, como é que funciona? Abre-se o curso, ele tem que existir por 5, 6 anos, você chancela, aí tem todo um viés político de exercer essa profissão, ver se ela não bate no saber de outra profissão, que acontece com a psicopedagogia. Muitas vezes ela se esbarra na psicologia e aí os conselhos discutem, ou na pedagogia. Né? Então, essa é uma discussão muito política de quem pode fazer o quê. Então, administradores querem aplicar teste, mas só o psicólogo pode aplicar teste. Funciona por aí. Então, ele tem esse tripé. Outra coisa é a valorização da profissão, do saber. O saber em si, ele existe. Por exemplo, a contação de história, ela passa por várias profissões. Eu tenho o pedagogo, que é contador de história. Eu tenho o artista, que é contador de história. Eu posso ter o enfermeiro, que é contador de história. Isso é o contrário de restringir, é ampliar. Exato. E aí vem os cursos ou formações, ou a própria habilidade da pessoa, a experiência, a vivência. Então alguém começa lá, médicos da alegria, aí começa a contar uma história, de repente ele descobre que aquilo ali é um dom, algo que ele faz muito bem, talvez ele não precise passar por uma formação formal, fazer um curso, fazer uma universidade, mas ele tem ali um saber. Eu acho que ele deve ser reconhecido, mas é uma outra maneira de reconhecimento. Talvez aí sim a regulamentação ela seja importante, mas não tanto em pensar em construir uma profissão naquele aspecto mais formal, mas de valorizar, de saber que isso existe, que não é um sinônimo do ator, que não é um sinônimo, que é uma outra coisa, que existem várias maneiras, como é que ela funciona. Eu acho que a ideia da semana do contador de história é fundamental, né? Que se organizem, que discutam. O que é um contador de história? De onde ele vem?
que habilidades ele tem que possuir, como é que ele se desenvolve. E eu acho que isso tira do amadorismo. Exatamente. Porque quando algo não é controlado, ela é muito amador. O cara faz um curso de um final de semana, ou conta 2 livros, ele é contador de história. Se você consegue, então, organizar politicamente essas pessoas, você começa a dizer, não, peraí, eu sei o que é um contador de história. E aí, na hora que eu vou fazer um edital, que eu vou fazer um concurso público, eu posso colocar ali uns pré-requisitos. De repente, eu mostrar 4, 5 vídeos dessa contação de história, ou uma apresentação, eu posso criar ali. E aí eu acho que o mais importante dessa história não é tanto o decreto de lei, a Érica sabe do que eu estou falando. Às vezes a lei é morta. Você escreve a lei, mas aquela lei não funciona. Mas se você organiza aquele grupo politicamente para que ele controle aquele saber, isso é muito mais importante do que a lei. É saber que tem um grupo funcionando e fiscalizando. Não, aquele cara ele não faz bem feito. As pessoas que fazem boa contação de história, elas fizeram esse ou esse trajeto, ou esse caminho. É assim que eu identifico o que é um bom contador de história, quais habilidades, quais competências. Passa um pouco pelo caminho do CBO. O que essa pessoa tem que ter de competências, de habilidades, de atitudes para ser um bom contador de história? Sim. E é isso que eu acho que é o mais importante de toda essa discussão. Como é que eu valorizo a contação de história? Como é que ela não vira só um hobby ou uma habilidade a mais, mas se torna uma ocupação, um saber. E é um saber. E é um saber artístico, que é muito bonito, que é emocionante e que tem o seu valor. Você falou do CBO, na Carta de São Paulo, né, do Fórum de São Paulo, eles citaram o CBO do artista, né? Dos atores. Só que, a gente lendo alguns trechos aqui da lei, né, do CBO, que regulamenta o CBO, né, ele exige, né, ou é exigido, vamos dizer assim, o curso de profissionalizantes de 240 horas. Isso no CBO dos atores. Mas é importante dizer assim, o CBO ele não tem valor de lei. Ele é uma constatação. Não, é porque na Carta de São Paulo ficou escrita que os contadores já existem e por isso tem CBO. E essa informação é meio truncada. Né? Não. É totalmente desconecta do que é o CBO e do que é ser um profissional da arte. Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Por exemplo, quando a gente pensa até em decreto de lei, existe decreto de lei de peão de boiadeiro. Peão de boiadeiro é uma profissão, ele é um saber, ele é uma ocupação, mas não tem faculdade de peão de boiadeiro. Você não tem um curso de como cavalgar o boi, né? Não tem um conselho dos peões de boiadeiro vendo se você aperta muito o boi. Até podia ter, né? Pra gente poupar os animais. Mas não existe. Mas é um decreto de lei. Como é o decreto de lei do professor? O Lula, em 2006, fez um decreto de lei do professor. Aliás, eu acho que o professor deveria ser uma ocupação. A gente tem muito químico, físico dando aula em escola e não tem habilidade com os jovens. Mas não é. Hoje em dia não é, mas existe o decreto de lei. Então, só o decreto de lei, ele não cria uma profissão. Ele é um primeiro passo. Sim. Ele é muito mais próximo da valorização daquele saber, valorização daquela ocupação, do que uma restrição de outras pessoas. Não é só porque o decreto de lei existe que eu vou restringir. Para haver essa restrição, que eu acho que é o grande medo das pessoas, eu teria que atuar no Ministério do Trabalho, no Ministério da Educação, fazer um pré-requisito, criar uma ementa universitária, um bacharelado, o que é um contador de história, 4 anos de formação, que eu acho que não condiz com a arte. Porque é uma profissão que passa pela, não é só da arte, mas passa pela arte, passa pela cultura. E não condiz. Eu acho que é uma profissão, é um saber muito mais fluido. Como eu disse antes, ele passa pela educação, ele passa pela arte, ele passa por outros caminhos. Então eu acho que essa valorização da contação de história, ela vai vir por outro caminho. Dessa organização política, social, dos contadores, dos saberes, que eu acho que aí, assim, se a gente conseguir, e acho que a Érica está muito disposta a isso, a repensar esse projeto de lei, o texto, tirar a obrigatoriedade do curso, colocar muito mais como uma valorização, eu acho que isso é muito positivo. Teve, né, Eliseu? Desde o primeiro momento, a gente colocou isso em rede nacional. No meu primeiro vídeo com a Camila, a gente falou, não é lei, é só um PL. Mas, infelizmente, as pessoas não ouviram, né? E eu acho que é importante muito agora a gente abrir os corações e ouvir o que a Érica tem a dizer, tá bom? Veja, primeiro eu acho que o processo de discussão, e o processo de discussão que originou a aprovação na primeira comissão deste projeto, eu vou repetir, nós divulgamos nas redes, enfim, que as pessoas contribuíssem com a construção da regulamentação, do reconhecimento da profissão.
e não houve resposta. As respostas começaram a aparecer quando o projeto passou pela primeira comissão, a Comissão do Trabalho. Esse projeto iria já de pronto para a Comissão de Constituição e Justiça. E nós solicitamos, frente à discussão que ele originou, nós solicitamos que ele passasse também por uma outra comissão que não vai analisar só a sua constitucionalidade, que é a Comissão de Constituição e Justiça, mas que analisasse o projeto no mérito, para que ele pudesse ser modificado, para que pudesse ser construído um substitutivo com várias vozes, com várias opiniões, enfim, e nós conseguimos que o projeto passasse também pela Comissão de Cultura. Ele está na Comissão de Cultura. Ele vai ser discutido no mérito na Comissão de Cultura. Não iria ser. Nós que solicitamos que ele fosse para amadurecer a discussão. Amadurecer a discussão porque penso que a humanidade caminha no contraponto. O que mais goza de, penso eu, preguiça analítica e de atraso para o país é a lógica fundamentalista. O fundamentalismo, ele é absolutista. Ele acha que a família do outro não existe, a única igreja que existe é a minha igreja, a única forma de dialogar com Deus, a única forma de amar é a minha forma de amar. Enfim, ele nega o outro, nega a alteridade, absolutamente em contraposição ao que é a contação de história. Contação de história, ela ressignifica não apenas a cultura popular, ou seja, mas ela ressignifica o próprio conhecimento. Ela dá corpo, ela dá vida ao próprio conhecimento em todas as suas esferas. E quando nós passamos o projeto, ou conseguimos que o projeto passasse pela Comissão de Cultura, nós queremos rever uma série de aspectos, inclusive a obrigatoriedade do curso. Porque o que é o projeto? O projeto, ele diz que é profissão, sim. E por que é profissão? Porque é um saber. É um saber que não sai das escolas. É um saber que não sai dos bancos, não sai das instituições de ensino, mas é um saber construído de forma dialética com o outro, com a alteridade, como síntese das construções nacionais de um país que não fez os lutos que deveria fazer. Não fez o luto nem do colonialismo, nem da escravidão e nem da ditadura. Eu, aliás, comecei minha vida política há 42 anos atrás, enfrentando a ditadura. Então, portanto, penso eu que Drummond tem razão ao dizer que a ordem que nega o outro, ela é uma ordem que deve ser suplantada pelo tumulto. Se essa é a ordem de negar o outro, a ordem de impor, a ordem de restringir, de burocratizar a contação de história, então nós temos que repensar esse projeto. Então, penso que há um processo de discussão muito intenso. A gente tem recebido várias contribuições. Tem pessoas que acham que a regulamentação, o reconhecimento irá restringir. Não restringe. Valoriza um conhecimento e um saber que é negado por uma elite. É negado por concepções que se transformaram, inclusive em projetos de leis, como, por exemplo, a escola sem partido. O que é escola sem partido? Escola sem partido é negar o saber do outro, é negar a lógica freiriana, que a educação é uma troca pedagógica e libertária de saberes. Então, quando nós dizemos é uma profissão, e por ser uma profissão tem que estar nos quadros do serviço público, não apenas da educação, porque as pessoas, enfim, podem exercer a condição de contação de história, se for uma profissão, na política pública, na escola, na saúde, na assistência, em tantos lugares, na geração de renda, em tantos lugares que a contação de história ela se enquadra, porque ela dá vida a um conhecimento, ela dá vida a um saber que é vítima de um epistemocídio, ou seja, de uma negação, o saber dos povos originários, o saber que não é o saber, o douto saber, o saber que sai da escola, conteudista, hierarquizado, esse muitas vezes é negado enquanto saber. O que nós queremos é exatamente romper essa lógica e dizer, é um saber e, portanto, é uma profissão que precisa ser discutida e regulamentada as condições. É piso salarial, jornada, isso tudo é uma outra discussão. Agora, nesse momento, é dizer, é uma profissão, e da mesma forma que nós defendemos que os griots sejam reconhecidos pela condição de mestre que tem, de fundantes de uma brasilidade, de fundantes de uma universalidade, nós também queremos reconhecer os contadores como detentores de um saber e
detentores de uma profissão. E, por fim, dizer que nós entramos com o requerimento para realizar uma audiência pública. Nós queremos realizar mais de uma audiência pública. Nós queremos realizar esta audiência pública na Comissão de Cultura e nós queremos fazer uma discussão sem tempo, mas uma discussão que ela possa ter a participação mais diversa, mais democrática, para que nós possamos, primeiro, começar um movimento que seja um movimento fruto dos pontos e contrapontos, das teses e das teses frutos, da junção das teses e antíteses para gerar a síntese, mas para que nós tenhamos também isso que foi falado pelo Eliseu, um movimento concreto e real para que nós possamos fazer com que se avance na contação de história. Porque aí eu vou citar mais uma vez Drummond, e me calo com isso, que diz que as leis só não bastam, né? É porque os lírios, diz Drummond, não nascem das leis. As leis só não bastam. Mas regulamentar significa reconhecer o saber, criar as condições para a introdução da contação de história nas políticas públicas e que as pessoas possam ter todo tipo de proteção social a partir da condição de contação de histórias. Beleza. Eliseu, bom, nosso tempo está estourado, mas eu gostaria que você falasse assim, em poucas palavras. Podemos ou devemos aprovar o PL, né, e regulamentar depois, ou seja, teríamos muito mais tempo, né, para trabalhar isso, muito mais tempo para pensar, né, para dialogar, para que os fóruns fossem vários, para que nos encontros nacionais e internacionais houvessem mesas de debate. O que você acha? Eu acho que a primeira coisa é assim, entender o que é profissão. Se a gente Sim. entender isso, que não é a profissão naquele sentido mais acadêmico, mas que é no sentido de reconhecer este saber. Isso. E porque no Brasil, infelizmente, o termo profissão serve para tudo. Sim. Desde a profissão mais academicista até essa profissão que a gente exerce. Sim. Se se entende isso, o decreto ele é muito importante. Eu acho que não no modelo que ele está hoje, eu acho que a ideia de a gente discutir, eu acho que mais importante do que aprovar ou não é discutir. A ideia das audiências públicas, desse fórum que vocês criaram, dessa discussão, inclusive as pessoas que às vezes se passaram no ponto e discutiram, isso é sinal de que a profissão é viva, de que ela existe, que tem gente que exerce e quer defender a sua maneira. A gente às vezes, eu vejo que vocês às vezes discutiram um pouco, mas isso é muito importante, porque a gente que adora a profissão, que vive dela, eu vi esse amor, e acho que isso é muito próprio da cultura e da arte, esse amor pelo fazer. Utilize isso positivamente, para que isso mostre que a contação de história é uma arte, é um saber. E acho que a Érica falou uma coisa muito importante, numa época de escola sem partido, de doutrinação na escola, de um recrudescimento do conservadorismo, a arte na educação ela é fundamental. Então, a contação de história, o prazer no saber. Eu acho que uma das coisas que eu acho mais fundamentais na contação de história é aprender através do prazer. Eu acho que eu sou professor e eu falo, uma das coisas primordiais de um professor é transmitir o prazer de saber. A escola muitas vezes é um espaço da prova, do castigo, e não é para ser assim. A escola é para ser um lugar maravilhoso, que você quer aprender, que você quer se divertir, e acho que a contação traz esse prazer no conhecimento. Eu posso, através da contação, trazer conhecimentos, valores, pensamentos de uma maneira muito mais leve. Então, eu acho que vou fechar. Esse reconhecimento, ele é fundamental. Se a gente conseguir transformar essa PL numa coisa muito mais ligada ao reconhecimento e tirar dela qualquer ranço de regulamentação e restrição, ela é fundamental. Eu acho que as audiências vão trazer esse espaço e eu me coloco aqui à disposição do meu saber como gestor de carreira para que a gente consiga fazer com que isso seja algo muito democrático, reflexivo e positivo para a contação de história. Obrigada. Obrigado. Gente, só para acabar, para terminar, a gente tem aí uma dica de leitura essencial. É a Ludicidade e Educação, 30 anos das oficinas pedagógicas da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Tem uma aqui para o Eliseu, tem uma para a Érica, tem um relato de experiência meu aí, contando histórias e brincando com o EJA, Educação de Jovens Rapidinho, e Adultos. nosso beijo. E rapidinho, a hora do beijo. O meu beijo vai para todas as mães que amam seus filhos gays. E eu sou uma com muito orgulho. E você, manda beijo para quem, Eliseu? Gente, mas você roubou minha ideia das mães. Então fala pros pais. Não, então eu vou mandar um beijo para os contadores de história. Com toda essa polêmica, fiquei muito feliz de ver
que essa profissão é tão valorizada, mais do que eu imaginava, que tem pessoas que dedicam a sua vida. Eu acho que a arte, a cultura e a educação estão juntas. A cultura leva saberes onde a gente não consegue chegar, às vezes, com a coisa mais formal. Então, um abraço e um beijo para todo mundo que vive essa profissão, vive esse saber. E você, Érica, pega o beijo e manda para quem? Eu mando beijo para todas e todos que não desistem do direito de ser e do direito de amar. E que sabem que a nossa humanidade a gente reconhece quando a gente se apropria do nosso corpo, da nossa própria história, quando a gente se apropria dos nossos beijos. Portanto, um beijo grande a todas essas pessoas e, em particular, para os contadores e contadoras de história que dão prazer em educar, em conhecer, enfim, e que não negam o saber do outro. Um beijo grande, porque um beijo é só o beijo. Que os fundamentalistas entendam isso. Um beijo é só um beijo. E a cidade é de todas as cores. Exatamente. Um beijo para todos os contadores do Brasil e abracem e beijem a Semana Nacional dos Contadores de Histórias. Tchau, gente. Até o próximo Obrigada. programa, se Deus quiser. Semana que Tchau. vem tem mais. Valeu, galera. Tchau. Olá, está no ar. A sua TV comunitária. Alô, amigos e amigas. Sejam bem-vindos. Olá, amigos, professores, para você que nos acompanha pelas plataformas. Começa